Pessoal, vamos ver se agora a gente consegue tudo certo, tá? Eu vou fechar a minha imagem e vou abrir o que é que eu vou transmitir na aula de vocês. Tudo bem? Medicina, psicologia forense e medicina legal. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá. Ok. Aparece a imagem para vocês? Oi. Pois não, Ana? Eu só respondi que aparece a imagem. Eu não entendi. Essa disciplina, uma série de tópicos que nós estaremos abordando ao longo do semestre. Neste primeiro momento, eu vou estar apresentando o conteúdo programático da disciplina. Tudo bem? Só fechar aqui, aqui. Tá. Medicina legal. A primeira aula, a gente vai estar trabalhando o quê? O conceito, a relação da medicina legal com as demais ciências médicas e penais, a importância do estudo nas questões da administração judiciária e da doutrina criminal. A minha intenção é hoje já começar ministrando esse primeiro conteúdo, tá? Segundo tópico, perícias e peritos. O conceito de perícia, de perito, finalidade. Geralmente, nessa segunda aula, além da apresentação de slides e de apostila, eu costumo passar um vídeo que vem falando aí da primeira perícia realizada e daí por diante. É um vídeo muito interessante. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se eu não conseguir passar, eu vou estar disponibilizando o link para que vocês assistam. Terceiro tópico. Identidade e identificação. Então, a identificação médico-legal e identificação policial ou judiciária. Depois, nós temos o quarto tópico, tanatologia, conceito diagnóstico da realidade da morte. Essa aula de tanatologia é uma aula um pouco mais pesada. Veja, nós estaremos estudando aqui medicina legal e tem alguns tópicos que vêm com cenas mais fortes. E não tem como eu ministrar esse curso sem estar mostrando o que é que a teoria fala, tá? Então, eventualmente, eu vou ter que estar mostrando algumas cenas, algumas imagens impactantes. Depois a gente vem estudando o quê? Traumatologia médico-legal, tipos de energias causadoras de danos, lesões corporais, sob o ponto de vista médico-legal. Aqui a gente vê a possibilidade de como é que o perito ou a perícia chega a determinadas conclusões. O sexto tópico,
Vamos ver se aqui está certo a conta, acho que sim. Psicologia. Então, aqui, a partir do 6º tópico, a gente começa a trabalhar a psicologia forense. O conceito de psicologia, estrutura da personalidade, níveis de consciência, o conceito da personalidade, hereditariedade, meio ambiente, tudo isso que interfere. O 7º tópico, a gente vai trabalhar o conceito de psicologia forense e as funções superiores, as funções mentais superiores. 8º tópico, saúde mental. O que significa e o que caracteriza a saúde mental? 10º tópico, a gente trabalha a questão de imputabilidade e inimputabilidade. Quem é o imputável? Quem é o inimputável? O que é que diferencia um do outro? Sob que circunstâncias a pessoa vai ser caracterizada como inimputável? Pode ser que a pessoa seja uma pessoa ativa, lúcida, que tenha aí uma atuação plena e dinâmica na sociedade, mas em alguma circunstância adversa à sua própria vontade, ela pode ser considerada inimputável. Depois, o exame do estado mental. O tópico 12, a gente vai trabalhar um pouco sobre a criança e o adolescente. Quando nós trabalhamos aqui esse tópico da criança e do adolescente, tem um vídeo, é uma reportagem do Fantástico, que eu costumo passar. Eu não sei como é que vai transcorrer ao certo aí o decorrer das aulas ao longo do semestre. Se for possível, eu passo esse vídeo, ou então eu disponibilizo o link para que vocês assistam e tenham aí, como que se fala? Uma compreensão, uma noção maior dos tipos de violências que as crianças e os adolescentes sofrem, tá? O tópico 13 é o estudo da violência. O 14, a psicologia e sua aplicação no direito civil. Tá, aqui está errado. Depois, o 15, psicologia e direito penal. E 16, direitos humanos e cidadania. Então, nós, ao longo deste semestre, estaremos estudando esses tópicos. Eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês têm curiosidade, como é que vocês interpretam ou pensam desta disciplina. Se alguém quiser falar ou se quiser digitar, para que a gente possa discutir um pouquinho todo esse conteúdo que a gente vai estar apresentando. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Robson, seja bem-vindo. A senhora também, um prazer, viu? Igualmente. Robson, você tem alguma proximidade ou algum conhecimento dessa disciplina? Não, professora, não, justamente isso. Em cima da psicologia forense, eu imagino que seja mais ou menos a psicologia que estudamos no início do curso, algo parecido. Agora, medicina legal, igual a senhora falou, que vai ter algumas cenas impactantes, algo parecido, é isso que me preocupa, de fato. Qual é a sua preocupação? Professora, a senhora, eu acho que um pouquinho que a senhora me conhece lá de trás, essas coisas meio impactantes, me impactam de fato, né? São algo que eu Tá. não, até na minha vida mesmo, reportagem e compartilhamento de WhatsApp, essas coisas, eu não costumo nem abrir para olhar. Mas eu sei que é algo que a gente vai ter que encarar. Então, Tá, eu vou ver aí. É legal você estar falando, viu, Robson? Agradeço, assim, a sua iniciativa de estar abrindo o microfone e estar aqui compartilhando, porque a hora que eu estiver montando as imagens,
eu vejo como é que eu consigo selecionar. Se eu consigo selecionar de uma forma mais suave, ou a hora que eu tiver que pôr uma imagem impactante, já deixar antes uma notícia. Cuidado, imagem impactante, imagem forte, cenas fortes. Eu vou ver como é que eu consigo mediar essas informações. Tudo bem? Não, claro. Professor, não quero ser um empecilho no plano de aula da senhora. Se a senhora fazer Não, isso, eu já agradeço. Porque o que eu puder de evitar de ver, com certeza eu vou evitar. sim. Eu me lembro que da outra vez que eu dei essa disciplina, quando eu comecei a procurar, a gente tinha umas cenas horríveis, horríveis, horríveis. Dessas cenas muito impactantes, uma eu selecionei que fosse um pouco mais leve, porque eu precisava mostrar, né? Então, como é que o perito consegue descobrir que aquele corpo que foi encontrado lá num lago, numa lagoa, foi morto, há quanto tempo foi morto? Então, às vezes tem algumas imagens que mostram os sinais no corpo que ajuda a identificação da causa mortes, a forma com que foi, que aconteceu aquela morte mesmo, há quanto tempo, se a hora que aquele corpo foi atirado à água, ao mar, se já estava morto, se já não estava. Então, às vezes, a gente chega aí em algumas imagens que vem explicando o que a teoria mostra. Não, sim, eu entendo. Mas, professora, uma outra questão. Medicina legal, a gente cursando em cima do curso de Direito. Isso é para nível de concurso, né? Porque para a advocacia propriamente dita, eu creio que... Robson, eu vou te falar o porquê que precisa. Desde que eu comecei a ministrar essa matéria, precisa, veja, o nosso curso, você viu quantos tópicos nós temos? A Sim, minha numeração estava errada, mas são 16 tópicos, né? Então, o que vocês terão é noção de medicina legal, noção de psicologia forense. Por quê? A partir dessas noções, imagine o quê? Vou pegar aqui um exemplo, tá? A aluna Cecília, que está lá no 10º semestre, ela tem muita vontade, a ambição dela é ser delegada, ou é ser juíza, ou mesmo ser advogada na área criminal. Então, eu preciso saber o que é que acontece frente a alguns crimes. Tá, eu não quero essa área, professora, para mim é área civil, ou é a área da infância e da juventude. A área da infância e da juventude acontece coisas drásticas. A área civil, às vezes você está tratando lá de uma questão de partilha, mas a hora que o seu cliente vem relatando, talvez ele traga a questão dessa partilha que está tumultuada, mas que seja decorrente de algo trágico. E ele vem citando algumas coisas que seria uma vergonha você desconhecer completamente, né? sim, claro. Então, é um curso que traz muita informação. Para quem se interessa, tem sim como se aprofundar, e para quem não tem como paixão, ter a noção mínima possível, tanto para concurso quanto para sua atuação profissional, seja em que área for. Ok? Ok, professor, obrigado. Mais alguém, obrigada a você, mais alguém quer falar, quer estar aí se posicionando? Bom, eu vou procurar aqui o meu slide. Deixa eu já fechar aqui umas janelas que eu abri, para que eu comece. Epa, abri coisa errada. Para que eu comece aqui apresentar a aula para vocês. Aqui, que dia 3/8, não é? Documentos, psicologia forense. Cadê?
Eu acabei de mexer no arquivo. Deixa eu ver aqui. Psicologia forense. Deixa eu ver se eu abro aqui mais um pouco. Vou abrir um e vou abrir outro. 3 do 8. 4 do 8, ok. Achei o arquivo que eu quero. É que eu fiz uma modificação e aí eu quero utilizar este que está mais atual. Salvar neste PC. Documentos. Depois eu vejo. Não. Reduzir aqui. Eu vou fechar a minha imagem para poder abrir o que eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vocês me ouvem? Tem como alguém me falar? Porque eu não consigo trabalhar de uma forma que eu veja o slide e veja o que vocês estão escrevendo. Nós te ouvimos, professora. Tá bom, se der qualquer tilt, entra alguém e fala. Ontem eu consegui ver os slides e estar vendo o que vocês escrevem, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar, por favor, entre por voz, tá bom? Bom, psicologia forense e medicina legal. Eu começo apresentando um pouquinho dessa concepção da medicina legal, tá? Veja, a medicina legal, ela não é considerada pelos autores necessariamente como uma especialidade médica, porque ela utiliza uma ampla gama de conhecimentos. São muitos ramos da própria medicina que é necessário para responder às necessidades, às urgências jurídicas. A gente pode dizer que a medicina legal, ela é considerada, classificada, tanto enquanto ciência, técnica e arte ao mesmo tempo. Enquanto ciência, é uma ciência que tem sistematizado os seus métodos para um objetivo determinado, sem com isso formar uma consciência restrita, numa tendência especializada. E por isso que esta disciplina, que esta atuação, exige um amplo conhecimento, uma cultura maior, mais abrangente do que qualquer outro campo da medicina. A medicina legal é inquestionavelmente ciência por interpretar e justificar o seu pensamento seguindo as exigências dos princípios da filosofia da ciência. E essa filosofia da ciência vem estabelecido desde Aristóteles, né? Como é que eu chego a este conhecimento? Através de várias indagações é que a pessoa que está atuando nesta área de medicina legal apresenta aquele laudo, aquela conclusão. Ela é ciência, mesmo sem as exigências. Aqui foi algo que eu retirei, vamos tirar essa última frase. O ato médico legal é técnica, porque utiliza métodos sofisticados em busca da verdade. Então, esse ato médico é considerado técnica porque precisa de todo o conhecimento próprio da medicina.
Só salvar aqui, só um instantinho. Apagou, né? Espera lá, deixa eu ver aqui. Retomar. Professora, esses slides depois a senhora vai postar na timeline para gente? O que eu ia passar na timeline para vocês deixa eu abrir aqui. Como se fala? A apostila. Mas vamos ver aqui o que acontece. É possível aí, talvez não na timeline, talvez eu passe para a Amanda por WhatsApp. Pode ser? Pode sim, Fran, não tem problema. A apostila eu deixo lá na plataforma, mas os slides aí eu passo por WhatsApp, tá? Bom, vamos lá aqui. Será que por aqui eu consigo? Não, não consigo. Opa, cadê aqui? Opa. Tá. Então, o ato médico legal é técnica utilizando aí os métodos sofisticados na busca da verdade. Sempre com cuidado de usar no seu tempo certo, sem que sua tirania e sem seu monopólio na construção do pensamento, sem seu caráter de dominação e de hegemonia que subestima a inteligência. Ninguém discute que a tecnologia constitui, na atualidade, a principal força produtiva da sociedade. Nem pode se deixar de reconhecer que a não tecnologia é uma atitude lesa humanidade. A tecnologia exige um conhecimento do porquê e de como os seus objetivos são alcançados, não sendo apenas um conjunto de habilidades e competências que se admitem como eficazes na busca de melhorar uma prática de viver. Não é ético limitar o conhecimento humano, mas cabe à inteligência disciplinar seu uso e direcionar seus resultados. De acordo com o professor Genival Veloso de França, requer mais do que somente estes conhecimentos. Apesar de haver sofisticação do conhecimento científico e do conhecimento técnico, necessita de qualidades instintivas para demonstrar de forma significativa a sequência lógica do resultado dramático da lesão violenta. Tal arte é objetiva e racional. Arte utiliza valores que em outras áreas de conhecimento não teriam a mesma interpretação da sequência lógica. Bom, voltando aqui um pouquinho para que eu possa estar falando para vocês, principalmente dessa questão da técnica e da tecnologia. Hoje nós sabemos o quê? A tecnologia tem avançado de maneira significativa e nos últimos anos de forma surpreendente, né? Lá no passado, será que um perito conseguiria chegar num ambiente e detectar que recentemente teve sangue naquele ambiente? Se aquele ambiente foi assim rigorosamente limpo? Será que no passado ele conseguiria isso? O que vocês acham? Era fácil um perito detectar que se havia ou não sangue naquele ambiente? Ou mesmo numa roupa? Eu acho que não, Pro. A gente vê que não, né? E hoje em dia nós conseguimos isso, porque pela tecnologia avançada, tanto com a tecnologia de luz a laser e mesmo produtos químicos, se você passa naquele ambiente, você pode conseguir identificar
que ali houve sim vestígios de sangue. E de outras formas, nós também temos, veja o avanço grande da tecnologia, de você poder identificar aquela pessoa, não só pelas digitais, o que tem sido usado hoje também é através da íris. Então, nós temos dados individuais que, com o avanço tecnológico, é fácil você identificar quem é aquela pessoa. Em algumas circunstâncias de morte, fica difícil essa identificação também, mas existe uma grande possibilidade. Então, a técnica e a tecnologia vem contribuindo de maneira, assim, muito positiva na atuação e no desenvolvimento da medicina legal. Continuando aqui, temos o quê? Que a medicina legal é uma disciplina ampla, pois não se resume a um simples tópico, a um simples campo da medicina, mas é construída através da soma de várias especialidades. Além disso, é muito mais uma ciência social do que um simples capítulo da medicina, porque a preocupação da medicina legal é com os vários aspectos das relações dos seres humanos e com sua repercussão. É uma disciplina eminentemente jurídica, a medicina legal. Por mais que traga seus conceitos de medicinas e outros ramos das ciências biológicas, seus conhecimentos são destinados para utilização no ramo do direito. Esta é a razão pela qual se afirma que a medicina legal é a mais importante e significativa das ciências subsidiárias do direito. Então, a medicina legal, ela tem uma grande importância aí no mundo jurídico. Agora, falando quanto à sinonimia, quais são as outras concepções, as outras denominações da própria medicina legal? A gente traz aqui o texto, né? A medicina legal tem recebido várias denominações, cada qual revelando as suas diversas tendências com que ela tem sido encarada e em sua finalidade, em sua conceituação. Então, é considerado como sinônimo de medicina legal, aqui eu elenquei alguns, tá? Medicina legalis forense, relationes medicorum, questiones médico-legales, medicina crítica, escola juris consultor médica, corpus iuris medica legale, jurisprudência médica, antropologia forensis, bioscópia forense, medicina legal judicial, medicina política, medicina forense, medicina judiciária. Então, todos estes autores que estão em parênteses, eles utilizam esta denominação para a medicina legal, para o conteúdo que estaremos desenvolvendo. Medicina legal, conceito, a sua relação com as demais ciências médicas e penais, e importância do estudo na questão da administração judiciária e na doutrina criminal. Medicina legal, o que é medicina legal? Ok? É a utilização e aplicação do conhecimento médico-biológico a questões jurídicas, que para serem usadas exigem conhecimento de outros ramos, de outras ciências. Ou seja, é a união da ciência médica com a ciência jurídica, com o objetivo de desvendar situações e dar respostas a questões jurídicas, como, por exemplo, compreender uma prática criminosa. Aí, deixa eu só dar aqui uma paradinha e trazer
trazer aqui um adendo que eu tenho a impressão que talvez esteja lá no conteúdo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Para atuar, um médico para atuar nesta área da medicina legal, veja que lá no primeiro parágrafo eu falei o quê? Ele precisa de uma vasta gama de conhecimento de muitas áreas da própria medicina, de outras ciências biológicas, mas o que é fundamental para que esse médico tenha uma atuação adequada? É o conhecimento da doutrina jurídica. Então, esse médico tem que saber, além da medicina, ele tem que saber o conhecimento jurídico, a doutrina jurídica e qual a implicação daquele corpo no mundo jurídico, porque ele vai estar trabalhando muitas vezes com o corpo, com uma questão vinculada com a própria medicina. E aí, saindo só das questões médicas ali, ele também precisa ter o conhecimento do próprio psiquismo, tá? Então, ele precisa ter um conhecimento amplo em psiquiatria, além da medicina geral, de traumatologia e daí por diante. Tudo bem até aqui? Sim, professora, tudo bem. Então tá, vamos adiante. Conceitos e denominações da medicina legal. Deixa eu ver só se eu consigo fazer aqui. Só um instante, vou fazer uma tentativa aqui. Não. Então tá. Os conceitos e denominações da medicina legal, nós temos o quê? Que cada autor traz a sua denominação de acordo com a aplicação dos seus conhecimentos. E aí são inúmeros os conceitos, tá? Eu vou só ler alguns, eu não vou ler todos que estão aqui descritos. Veja, medicina legal é a contribuição da medicina e da tecnologia e ciências afim às questões do direito, na elaboração das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Ambroise Paré diz que a medicina legal é a arte de fazer relatórios em juízo. Legrand do Saulet diz que a medicina legal é a aplicação das ciências médicas ao estudo e à solução de todas as questões especiais que podem suscitar a instituição das leis e a ação da justiça. E Lacassagne diz que é a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. Vocês verão o quê? Na apostila que eu vou dar para vocês, tem muito mais conceitos, tá? E agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre a história da medicina legal, tá? Eu apresento aqui de uma forma mais sintética, mas quem tiver interesse, tem muitos livros que traz, inclusive, uma classificação histórica dessa medicina legal ao longo dos tempos, detalhada. Mas aqui, no tempo que nós temos, eu não tenho como estar transmitindo tudo isto. Na antiguidade, tá? Então, na antiguidade, os sacerdotes que governavam a base da força e da evocação divina eram concomitantemente legisladores, juízes e médicos. No entanto, nesse período, a necrópsia e a vivissecção eram proibidos, vez que os cadáveres eram considerados sagrados. Então, lá na antiguidade, era proibido abrir os corpos, tá? Ou fazer qualquer intervenção
de pesquisa junto aos cadáveres, porque neste período, sendo que eram os sacerdotes que legislavam, que determinavam aí todas as decisões a serem tomadas, e também eram considerados médicos, eles não permitiam a violação dos corpos. No Egito, os cadáveres eram embalsamados. E no caso de crimes sexuais, o suspeito era condenado se, atado ao leito, numa sala do templo, apresentava ereção diante da visão de virgens dançando nuas ou trajando vestes transparentes. Então, veja como é que se chegava à conclusão nesse período de que ele era o criminoso ou não. Eles amarravam ali o suspeito e punham virgens dançando nuas ou trajando vestes transparentes. Caso ele apresentasse a ereção peniana, ele era julgado culpado, tá? Nesse mesmo período, as leis de Menés preceituavam o exame para verificação de gravidez, pois supliciar mulheres grávidas era vedado pela norma. Então, se a mulher estivesse grávida, não era feito aí esse exame no corpo da mulher. Nós temos aí como código mais antigo, que acho que ao longo de todo o curso vocês tiveram contato ou citação deste código, principalmente na disciplina História do Direito, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é um código da Babilônia ali, ele trazia em seu bojo normas que evidenciavam a relação entre direito e medicina. O que ele fala? Se um médico tratou um ferimento grave de um escravo de um homem pobre com uma lanceta de bronze e causou a morte daquele, deverá pagar escravo por escravo. Então, o médico cuidou lá de um escravo, e esse escravo morreu, e esse escravo era de um homem pobre, ele vai ter que dar outro escravo para este homem, tá? Outras penalidades aos médicos, multas, amputações das mãos, são previstas aí no Código de Hammurabi. E lá também fala da anulação da compra e venda de escravos doentes. Se você comprou um escravo e ele estava doente, essa compra é anulada. Temos também o Código de Manu, na Índia, no período budista. Proibia crianças, velhos embriagados, débeis mentais e loucos serem testemunhas. Na Lei das 12 Tábuas, no Império Romano, em 449 a.C. Lá se previa o período máximo de gravidez em 10 meses, no caso da viúva. E eu preciso depois investigar, mas eu acho que ainda tem legislação vigente que fala, caso a viúva tenha o bebê no período de 10 meses, pode-se atribuir a paternidade ao decujus, tá? Ao seu marido que faleceu. E lá também fala o adiamento do julgamento por doenças, nessa lei das 12 tábuas. Aqui eu trago a imagem da pedra que tem escrito o Código de Hammurabi. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar essa pedra, se eu não me engano, acho que está exposta na França, não tenho certeza. Bom, ainda quanto à história da medicina legal, a antiga Pérsia, as leis que classificavam lesões corporais por ordem da gravidade. Então, na antiga Pérsia já existia essa lei
que vem classificando pela gravidade as lesões. A lex alemonoprom, gravidade da lesão determinará a multa a ser paga pelo agressor. No Xi Yun-lun, tratado chinês elaborado aproximadamente em 1240 a.C., prescrevia instruções acerca do exame pós-morte, listava antídotos para veneno e apresentava informações sobre respiração artificial. Então, vejam só, 1240 a.C. já existe aí dados dessa medicina legal, de alguma informação que se vincule à medicina legal. Numa Pompílio ordenou em Roma o exame médico na morte das grávidas. A lex regia determinava a esterectomia nos cadáveres das gestantes. Então, lá na Roma antiga já havia esta atuação da medicina legal. A primeira citação do exame médico em homicídio vem com a morte de Júlio César. O médico Anistius, 44 a.C., constatou a presença de 23 golpes, dos quais apenas um golpe foi mortal. Então, a gente vê aqui, inclusive, o quê? Que a morte de Júlio César já foi instrumento de investigação, de saber, assim, realmente o que é que provocou a morte dele. Embora tenha tomado 23 golpes, ele teve um mortal. Se não tivesse acontecido esse golpe mortal, provavelmente ele teria sobrevivido. No período denominado canônico, a medicina legal sofreu forte influência do cristianismo, sendo restabelecido com o curso das perícias médicas pelo Papa Inocêncio III em 1209. As decretais dos pontífices dos concílios tratam exaustivamente da sexologia. Então, veja, os decretos dos concílios, eles vêm tratando aí sobre a questão da sexologia, principalmente que a Igreja Católica vem aí proibindo o fato dos padres se casarem ou exercerem as suas necessidades fisiológicas ligadas ao sexo de maneira efetiva. O médico, nesse período, passa a ter fé pública nos assuntos concernentes à sua profissão e as perícias passam a ser obrigatórias. Anulação do casamento por impotência. Em 1532, o Constitutio Criminalis Carolina, considerado o primeiro documento ordenado de medicina judiciária. Um dos maiores avanços da norma foi permitir a realização de exame tanatoscópico em caso de morte violenta. A Alemanha é considerada o berço da medicina legal. O corpo do Papa Leão X foi necropsiado por suspeita de morte por envenenamento. E os primeiros tratados sobre medicina legal começam a emergir na segunda metade do século XVI. No século XVI, a medicina legal se institui como uma disciplina científica. Então, Ambroise Paré, em 1575, ele lança o primeiro tratado ocidental sobre medicina legal e a França aclama seu autor como pai da medicina forense. Então, em algum concurso que pergunte lá, quem é considerado pai da medicina forense? A resposta é Paré. Temos o quê? Fidelis. Fortunato Fidelis, que em 1602 publicou em Palermo obra mais aprofundada e detalhada
Fidelis defendia a execução de necrópsias completas. E temos aqui também o Paul Záquias, que aqui neste texto aparece como Paulus Záquia, tá? Conforme o autor tem aí uma divergência na escrita deste médico, ele faz uma coletânea que serve de referência ao estudo da medicina legal até o início do século XVIII. Foi nesse século que a medicina legal se firmou, pautada no conceito que a justiça lhe atribui, o de produzir provas através da ciência, né? Então, veja, o conceito da medicina legal frente à justiça está mais próximo do que aqui está bem sintetizado. Então, a medicina legal, a função primordial é produzir provas para o mundo jurídico. Aqui é uma imagem de Ambroise Paré, traz o quê? Embalsamento dos cadáveres, gravidade das lesões. Ele descreve as feridas por projéteis de arma de fogo, formas de asfixia, diagnóstico de virgindade. Ele traz o primeiro tratado de medicina legal e, por isso, considerado pai da medicina legal. Veja o quê? Esta imagem aqui traz isso que foi muito importante ao longo dos tempos, e no Brasil também, até poucos anos atrás, a questão da virgindade era extremamente relevante. Não faz muitos anos que, se acontecesse o casamento e o homem, após a noite de núpcias, viesse declarar que a sua esposa não era mais virgem, ele desconhecia esse fato, havia a possibilidade dele solicitar anulação do casamento. Então, algo que, quando a gente fala hoje, chama tanto atenção ou parece tão estranho, acontecia assim no Brasil. Bom, a medicina legal no Brasil. No fim da era colonial, os primeiros documentos médico-legais no país, frutos de estudos influenciados pela França e pela Itália e Alemanha. A primeira publicação do documento médico-legal brasileiro foi em 1814, por Gonçalves Gomide, médico e senador do Império, contesta parecer exarado por outros 2 médicos. Agostinho José de Souza Lima assume o ensino prático da disciplina na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, e neste período histórico acontece o quê? A obrigação dos juízes em consultar médicos antes de proferir sentenças surgiu com o advento do Código Penal do Império, em 16 de dezembro de 1830. Em 1832, o processo penal traz o quê? Exames do corpo de delito, instituindo oficialmente a perícia médica criminal. Nesse mesmo ano, a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro fazem parte da sua grade curricular a disciplina de medicina legal. Em 1835, acontece a primeira publicação sobre o exame tanatológico no Brasil. Em 1854, José Martins da Cruz Jobim coordena a comissão para uniformizar a prática dos exames médico-legais. Em 1856, o decreto 1746 regulamentou a atividade médico-legal. Criou-se, junto à Secretaria de Polícia da Corte, a Assessoria Médico-Legal. Neste mesmo ano foi criado o primeiro necrotério no Rio de Janeiro, no depósito de mortos de Gamboa, usado até então para guardar cadáveres de escravos, indigentes e presidiários. Então, a gente tem o quê? Que em 1856 existia aí esse depósito de mortos da Gamboa, né?
e ali ficavam guardados os escravos indigentes e presidiários. E neste ano, ele é transformado no primeiro necrotério. Em 1877, Agostinho José de Souza Lima, em conjunto com seu assistente Borges da Costa, é nomeado consultor da polícia e, 2 anos depois, é autorizado a ministrar um curso prático de tanatologia forense no necrotério oficial. A partir de 1891, a disciplina medicina legal passa a ser obrigatória nos cursos de direito do país. Em 1900, é criado o serviço de identificação antropométrica e assessoria médica da polícia é transmutada em gabinete médico legal. Nos cursos de medicina legal do país, avaliações práticas da disciplina em análise deixam de ser obrigatórias. Em 1903, o decreto 4.864 discorre detalhadamente sobre as normas de procedimento das perícias médicas. Então, é um documento muito importante. No entanto, as determinações prescritas nesse decreto permaneciam em desuso e médicos não especializados eram convocados em juízos para apresentar laudos. Ante os protestos da Academia Nacional de Medicina e do Instituto de Advogados do Brasil, o decreto 6.440 de 1907 transforma o aludido gabinete em serviço médico legal, sendo nomeado Afrânio Peixoto seu primeiro diretor. Então, frente a todos esses processos, surge esse gabinete, os processos e os protestos, né? Surge o gabinete de serviço médico legal, tendo à frente Afrânio Peixoto, tá? Em 1915, a Lei Maximiliano confere legitimidade para serem procedidas aulas práticas nas faculdades de medicina, reconhecendo a validade dos laudos elaborados. Em 1924, o Serviço Médico Legal se transforma em Instituto Médico Legal, sendo subordinado ao Ministério da Justiça. Aqui, esse instituto, no final do governo de Washington Luiz, volta a se subordinar ao chefe de polícia do Distrito Federal. A vigência do Código de Processo Penal de 41 determina que as perícias sejam procedidas apenas por peritos oficiais. E, 20 de outubro de 1967, é fundada a Associação Brasileira de Medicina Legal, sendo hoje a medicina legal reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica e pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação como especialidade médica. Ok? Ufa! Um monte de dados aí sobre a história da medicina legal. Veja que aqui eu venho apresentando ainda de forma sintética como é que transcorre toda essa evolução em termos históricos e no próprio Brasil. Agora eu apresento o quê? A relação da medicina legal com as demais ciências, né? O que é que ela se comunica, qual é esta vertente? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Ok. São muitos dados, tá, gente? Veja, a medicina legal, ela tem relação com a própria medicina e em outros ramos de ciências, como a traumatologia, a psicologia,
patologia, neurologia, radiologia, anatomia, obstetrícia, ginecologia e outras especialidades, tá? As relações da medicina legal com outras ciências. Então, ela se relaciona com o direito penal e processual penal, se relaciona com o direito civil e processual civil, com o direito trabalhista, com o direito desportivo, administrativo. No direito penal e processual, ela está relacionada aos crimes. No direito civil, ela vai estar ligada ao quê? A questões de casamento, paternidade, capacidade jurídica, a questão do testemunho. No direito trabalhista, aos acidentes de trabalho, doenças profissionais. No direito desportivo, ela vai investigar aí, principalmente a questão do doping. E no direito administrativo, as questões relativas a atestados médicos, tá? Principalmente envolvendo servidores públicos. Veja, no direito civil, o teste de paternidade, no direito constitucional, a licença maternidade é um exemplo. No direito do trabalho, a questão da insalubridade. No direito penal, o homicídio. No direito processual civil e processual penal, as perícias realizadas durante a instrução processual. Direito desportivo, como eu disse lá, a questão do doping. Direito do consumidor, perícia em bens de consumo. A importância do estudo da medicina legal. Vamos lá. Para os operadores do direito, diversos são os campos nos quais a medicina legal pode ou virá ser empregada. Ela é essencial para que o operador do direito obtenha esclarecimentos e respostas sobre as questões jurídicas, a fim de que seja aplicada corretamente diante de um caso concreto. Os principais ramos são o criminal, o civil e o trabalhista. Só um minutinho, por favor. Só ver aqui no bolso. Tem o barulho do vento e eu consegui eliminar agora, estava me irritando, desculpa. Vamos lá. A medicina legal no âmbito criminal. O operador jurídico deve saber identificar os tipos, a dinâmica das lesões mais comuns, a sua relação com os crimes. De ter conhecimentos suficientes para formular quesitos, extraindo a resposta mais precisa dos peritos, além de relacionar critérios de inimputabilidade à embriaguez e ao uso de substâncias tóxicas. Então, vejam, eu, enquanto advogado, preciso saber esse mínimo necessário, principalmente se eu estou defendendo lá uma causa, eu preciso ter essa noção para a elaboração dos quesitos, no caso de uma perícia, tá? A importância do estudo da medicina legal para o juiz de direito. O conhecimento da medicina legal é importante, pois permite conferir tratamento mais justo quando da decisão, principalmente através da utilização do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, que trata da fixação da pena. Veja, o artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3.
o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. 4, substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. A importância da medicina legal para o promotor de justiça. Conhecer os aspectos médico-legais permite enquadrar de forma mais justa a conduta típica por ocasião da propositura da ação penal, o que interfere na maneira pela qual os fatos serão tratados durante o processo. Qual a importância para o delegado de polícia? Através destes conhecimentos, poderão ser requisitadas perícias específicas que terão como finalidade justificar e fundamentar a atuação policial nos inquéritos policiais, o que permite conduzir a investigação da maneira mais adequada possível, buscando alimentar o órgão ministerial com informações que demonstram a realidade dos fatos. Importância para o advogado. O conhecimento médico-legal permite aprimorar e direcionar a defesa do seu cliente de forma eficaz. No âmbito civil, a medicina legal auxilia a relacionar causas de interdição, anulação de casamento e determinação de paternidade. No âmbito trabalhista, nas causas de acidente de trabalho e doenças típicas de determinadas profissões, e além disso, a medicina legal é importante para os médicos, dentistas, pois estes profissionais precisam saber relacionar os conhecimentos da medicina com a legislação vigente, bem como fornecer resposta aos questionamentos médico-legais. Ok? Ufa! Voltei. E aí, deu para ter uma ideia desta introdução da medicina legal? Sim, professora, e eu particularmente adorei. Ana, deixa eu te falar. Como eu estava ali só com as imagens, eu não estava vendo hora nem nada, e aí eu estava correndo. O que eu tenho relativo a este material? Deixa eu ver se está aqui, só um instantinho. Porque ontem deu tanto problema nesse portal que hora eu ficava aqui no meu escritório, hora eu ia lá para outra área com outro computador. Mas eu tenho a apostila. Vou passar a apostila, que contém todas essas informações e um pouquinho além destas informações. E eu preciso aí saber um pouquinho de vocês, qual é a expectativa de avaliação que vocês têm? Como que é isso? Como que foi o último semestre? Como que foi conduzido? Porque eu tenho uma ideia quanto a estas avaliações, mas eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Bom, pro semestre passado, alguns professores que tinham a matéria que cai em exame de ordem estavam passando questões do exame de ordem, a gente respondia e mandava de volta para eles. Outros professores já optaram por fazer a gente realizar trabalhos assim, individuais sobre um tema específico que não daria tempo de ser abordado em sala de aula. Uhum. E outros ainda resolveram criar questões em cima da matéria que a gente estava conversando em aula, e a gente respondia manuscrito ou digitado e mandava para eles por e-mail também. Legal. O que é que eu estou pensando? Eu tenho impressão que a Amanda deve ter recebido estas informações, mas como é o nosso primeiro dia, eu teoricamente estou conhecendo alguns de vocês, ou estou me apresentando, né?
porque é muito difícil eu não ter a imagem de todos vocês, mas eu estou aqui matutando, minha cuca batuca. Nesta plataforma, eu acabei montando o que eu apresentei para vocês num outro programa e vi que é possível transmitir por esta plataforma. O teste eu já fiz ontem, fiquei satisfeita. O que é que eu quero fazer? Eu quero ver se eu consigo também linkar por esta plataforma um outro recurso que eu tenho, e a minha intenção é, aula a aula, estar passando exercícios e testes, e alguns que sejam resolvidos no período de aula. E o dia que eu aplicar teste em período de aula, eu vou atribuir algum valor a isso. Porque quando nós vivenciávamos a aula presencial, nós tínhamos os tais instrumentos. E a minha intenção talvez seja estar aplicando esses instrumentos dia a dia, tá? Por isso é importante a presença de você na aula. E eu quero ver se no final da semana eu consigo já elaborar esses testes que eu quero aplicar e que vocês, seguindo a apostila, seguindo a apresentação, consigam resolver esses testes. Tudo bem? Tudo bem, só tem um problema. Tem algumas pessoas que a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, que desde ontem ela não consta que está na nossa sala e está na turma da noite. E o pessoal do TI ainda não conseguiu resolver essa situação. Para essas pessoas, a senhora vai dar a oportunidade de enviar através da Amanda, ou, não sei, por e-mail para a senhora, alguma coisa do tipo. Porque o pessoal do TI ainda não deu suporte para eles. Certo. O que eu vou fazer? Como eu disse, os slides eu vou passar para a Amanda, e assim que eu fechar, eu vou pôr no portal, na plataforma, o arquivo em PDF. E eu tenho a impressão que assim que essas pessoas tiverem acesso, elas conseguem. Ou qualquer um de vocês pode baixar o que tiver na plataforma e transmitir para esses colegas, né? Sim, isso a gente já tem feito desde o semestre passado, porque esse problema acontece constantemente, né? Parece que nunca tem fim. É um caso sério, né? Mas aí a gente tem que pensar a hora que eu vier aplicando estas atividades diárias, ver como que eu viabilizo para esses colegas que estejam com alguma dificuldade. Quem me conhece já de outras disciplinas sabe que eu não tenho esse caráter persecutório, não tenho intenção aí de prejudicar ninguém. Não significa que não existam alunos que reprovem. Acontece sim, de às vezes acontecer alguma reprovação, mas não é com este caráter que eu ministro as aulas, que eu ministro o curso. A minha intenção é de que vocês consigam ter contato com a disciplina, que tenham interesse e que possam se aprofundar, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. É importante, sim, que leiam o material disponibilizado, que participem da aula, que assistam aqui o que eu estiver apresentando. Tudo bem? Tudo certo, professora. A gente já te conhece, já sabe como é a aula da senhora, como é feita a prova, essa questão de avaliação também. Eu, particularmente, gosto mais, assim, de ter esse contato com a senhora em horário de aula, porque se gerasse alguma dúvida, a gente já tira ali,
porque foi muito complicado o semestre passado em relação às nossas dúvidas. Então, eu estou adorando, Pro, muito legal, gostei muito dessa disciplina. Ela superou minhas expectativas. Ai, que bom, que bom. Ó, saibam o quê? Isso que eu falo para servir aí de estímulo para vocês, tá? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos barreiras, todos nós temos limites. Mas o que me motiva a continuar trabalhando, o que que é? Eu tenho tudo isso montado, mesmo assim, eu fiquei anteontem e ontem pesquisando alguma coisa a mais, tanto que eu já fiz alguma modificação, tanto na apostila, quanto nos slides, foram pequenas modificações, adequações, porque a gente não pode se contentar com o que a gente... Veja assim, é meio dúbio. A gente não pode se contentar com o que já sabe, com o que já tem, mas a gente deve desfrutar do que já sabe e já tem. É uma felicidade tudo que eu conquistei. Mas neste ramo do ensino, sempre devemos estar procurando atualidades, coisas mais novas, ampliar o nosso conhecimento. E todos vocês na área jurídica jamais podem achar que já sabem tudo. Sempre estejam instigados a se aprofundar na área de atuação e a ampliar a área de conhecimento, porque é isso que diferencia uma atuação positiva, uma atuação de sucesso. Ok? Bom, sinto falta que vocês... Já te dou a voz, só um minutinho. Sinto falta que vocês possam me convidar agora para um cafezinho, um pãozinho de queijo, mas se nós tivermos a oportunidade ainda de estarmos presentes esse semestre, aceito cafezinho, aceito pão de queijo, tá? Para que a gente possa papear. Desejo que vocês tenham um excelente semestre e vamos aí, veja, somos aprendizes, aprendizes da vida, aprendizes desses novos desafios, dessa nova oportunidade de vida que teremos, tanto profissional quanto pessoal, e devagar a gente vai aí se apropriando da tecnologia, de novas formas de poder expandir o quê? A nossa comunicação, a nossa atuação, tá bom? Um grande beijo para vocês. Ana, você ia falar alguma coisa? Diga. Não, tudo tranquilo, eu agradeço e com certeza se a gente tiver a oportunidade, o pão de queijo e o café fica aí como um crédito. Oba! Deixa eu pedir aqui uma coisa. Como falaram que a lista está desatualizada, veja, eu tinha aqui impresso uma lista para mim fazer a chamada, mas excepcionalmente hoje eu não vou fazer porque me falaram dessa bagunça aqui, de que ela não está estritamente adequada. Hoje tem o bônus que eu não fiz a chamada, semana que vem farei a chamada. Sabe o que eu gostaria? É que pedir quem pudesse abrir o seu vídeo, porque eu queria tirar aqui uma primeira foto dessa primeira aula do último semestre. Se vocês pudessem aí rapidamente, só tá abrindo o vídeo para mim dar um print, para a gente poder registrar o nosso primeiro encontro. Vamos lá? Veja quem consegue abrir a imagem. Quem mais abre a imagem? Márcia, saudades, Márcia. O professor, a mulherada está correndo para arrumar o cabelo, certeza. Ó, biquinho. Tá todo mundo ali, ó. Com certeza, professora. Arrumar o cabelo, colocar um óculos, né?
meu pijama. Colocar um chale, né? A minha avó costuma falar que ultimamente nossos encontros têm sido virtual, então nós arrumamos só um chale para colocar por cima para ficar mais elegante. Eu estou de vestido. Estou aqui, não estou de pijama, não. Quem mais? Apareça. Gente, olha, eu estou muito feliz de saber que vocês já estão no 10º semestre. Que alegria, passou muito rápido. Pois é, professora. Semestre passado, quando a gente olhou lá, aprovado, estamos nos últimos, parecia assim, será que eu estou realmente no último ou estou vendo ao contrário? Estou no primeiro ainda. A Valdirene, será? Eu quero ver se ela aparece aí, mas agora, durante esse período aqui de pandemia, essas coisas todas, ela chegou a me passar algumas mensagens. Gente, eu me lembro da Valdirene já há um bom tempo, quando ela foi minha aluna, e se não me falha a memória, Valdirene, será que você ainda está aí? Será que ela está aqui? Vamos ver. Tá. Ela me presenteou com um lenço de seda bege lindíssimo, que eu tenho guardado e às vezes eu uso. Gente, 10º semestre, Valdirene. Como pode? Foi ontem isso. Então, veja aí que é muito dinâmico. Eurípides, prazer em vê-lo. Muito bom. Vamos ver quem mais entra e a gente bate aqui a foto. Vamos ver, aqui tem um monte de mensagem. Professora Amanda não tem microfone, mas ela está presente aí com a gente. Aqui. Tem gente que não tem câmera, que não tem microfone. A gente vê assim, são desafios, né? Desafios dessa nova tecnologia. Eu consegui o quê? Eu tenho 2 computadores bons, um que eu gostava muito. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Mas como eu vi que esse semestre ia continuar, este computador que eu estou usando com vocês, eu comprei faz 15 dias que ele chegou, eu comecei a usar efetivamente no domingo. E agora eu estou procurando indicação, tudo mais, para mim comprar um novo notebook. Por quê? Vai ser um mundo virtual mais do que nunca. Um mundo virtual mais do que nunca. Como eu comprei esse computador, um outro que eu gostava, eu gosto daqueles que tem lá, os antigões, né? Mas aí o meu antigão eu dei para minha filha. E é uma máquina muito boa, mas não tem microfone e não tem câmera. Aí precisava de uma webcam. Quando eu vim aqui para o apartamento, de verdade, gente, eu joguei fora 5 webcams, que eu falei, eu nunca mais vou precisar disso. Agora está procurando, diz que está valendo ouro. Por sorte que eu mexendo, uma eu ainda tinha guardado. E aí eu passei para ela, que é uma máquina antiga, mas muito boa, e que ela está adaptando para poder usar, né? Romildo, seja bem-vindo. Bom ter sua imagem aqui. Será que vem mais alguém para a gente poder bater aqui a nossa foto? Vamos ver aqui. E poder registrar este momento. Olha, temos coisa à beça para trabalhar, como vocês viram, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai passar assim, tá? Eu vou estar aqui, então, agradecendo. Posso publicar aqui, ou no meu Face, ou no meu Instagram, essa foto com vocês?